Abandono de idosos é uma violência triste e silenciosa. Atualmente as pessoas dizem não terem tempo para nada, mas nunca podemos esquecer de visitar aqueles que conhecemos e até mesmo tirar um tempo para ir a alguma casa de acolhimento. Oi, vovó! Prevenção, violência não. Realização Centro Júlio Dário. Negligência contra idosos é a falta dos cuidados necessários pelos familiares ou instituições. Devemos sim compreender suas limitações e os ajudar, ou mesmo buscar por auxílio externo, mas nunca negligenciar suas necessidades. Oi, dona Rosa, pode deixar que eu vou pegar os remédios da senhora, tá bom? Prevenção, violência não. Realização Centro Júlio Dário. TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Prefeitura de Araxá realiza higienização em locais públicos da cidade. Encontro de prefeitos da região é realizado hoje no Teatro Municipal. No editorial Raio-X com Lavinho Drummond. Estes são os destaques do Jornal Sintonia que começa agora. Boa noite. E na manhã de ontem, um homem de 32 anos foi preso após roubar e ameaçar uma mulher de 56 anos com uma faca no bairro Alvorada, em Araxá. Com o apoio das imagens do sistema de vídeo monitoramento, os militares conseguiram identificar as características do autor e o localizaram em uma fazenda na zona rural de Araxá, o qual não só confessou o roubo, mas também mais 3 outros ocorridos nos últimos dias. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Araxá. E foi realizada hoje em Araxá a cerimônia do primeiro encontro de gestão municipal integrada. O evento teve o objetivo de atualizar integrar os prefeitos da região sobre assuntos relacionados ao controle, inovação e tecnologia. O evento foi promovido pelo Instituto de Defesa da Cidadania e Transparência de Minas Gerais, o IDCT, em parceria com a Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá, a AMPLA. Estiveram presentes autoridades como prefeitos e vereadores da região, assessorias e representantes do Ministério Público do Estado. O encontro destinado aos 9 prefeitos dos municípios pertencentes à AMPLA busca estimular a transparência dos municípios para com o Ministério Público e de tratar assuntos relacionados ao controle financeiro e à inovação. Precisamos de utilizar as ferramentas tecnológicas à disposição da administração pública, porque isso faz com que se alcance melhores resultados, cumprir essa legislação no intuito de mostrar ao cidadão o zelo com a administração pública que o gestor precisa ter. Foram abordados assuntos ligados ao papel do controle social de ouvidorias públicas, a integridade e as novas tendências da administração pública municipal, as ferramentas tecnológicas de controle e acompanhamento de prestação de contas e a inovação no diálogo do controle interno com o Ministério Público. Estão aqui técnicos do Tribunal de Contas, promotores, contadores e toda uma parte para levar a forma correta deles prestarem conta, falando do SICOM, para que não haja penalidades lá na frente. Então, apresentando as contas como devem serem feitas, com certeza é de fundamental importância. Ganha muito, o ganho é fundamental dessa forma para gerir os seus municípios. O nosso propósito é disseminar a cultura da transparência e da boa gestão pública, as boas práticas na gestão pública e afinar o trabalho do Ministério Público junto com os executivos locais.
O Poder Executivo e Legislativo local têm que compreender que o Ministério Público é um grande parceiro na construção e execução das políticas públicas. Nós não somos tão somente órgãos fiscalizadores que estaremos permanentemente fiscalizando e trabalhando com as prefeituras. O nosso propósito é trabalhar juntos. Para os novos prefeitos eleitos, essa foi a oportunidade de sair do evento com mais conhecimentos a serem aplicados durante os 4 anos da gestão municipal. Nós entendemos que a transparência de governo, o destino das verbas públicas, nós precisamos mostrar para a população que nós estamos fazendo o melhor possível na aplicação do recurso público. E na condição de primeiro mandato, é uma forma da gente estar aprendendo, né, e agregando mais conhecimento para melhor dirigir os recursos da cidade, né? A Prefeitura de Araxá iniciou um trabalho de higienização de locais públicos para conter o avanço do coronavírus. A ação tem o objetivo de evitar a propagação da Covid-19 na cidade. Locais de grande acesso de pessoas, comunidades de saúde, hospitais, rodoviária, pontos de ônibus, praças e parques como o Cristo e o Barreiro estão sendo desinfectados. Na água foi aplicado o hipoclorito de sódio, 0,5%, solução comumente usada para a redução de contaminação por vírus, parasitas e bactérias. De acordo com a Prefeitura, este trabalho será permanente até o fim da pandemia. Em instantes, as aplicações na poupança bateram um recorde no ano passado. E a Caixa Econômica Federal aumentou o volume de crédito para produtores rurais. Inicialmente, muitas pessoas não acreditavam muito na ecoterapia. Porque a ecoterapia ainda é muito desconhecida para muita gente, né? Nós não tínhamos estrutura nenhuma. Se chovia, não tinha ecoterapia. E se o sol estava muito forte, também não tinha como fazer. Perante todas essas dificuldades, em 2016, infelizmente, os atendimentos tiveram que ser paralisados. Quando foi paralisado os trabalhos, me deu um start. Por que não a gente pegar a nossa força da comitiva e direcionar para essa ecoterapia que beneficia tantas crianças e tantas pessoas? É difícil não se emocionar ao ver alguém numa cadeira de roda que sobe num cavalo e se sente independente. Isso é muito, assim, é perfeito, é transformador. E eu tenho certeza que vai transformar mais ainda. A gente tem muita gratidão por tudo que eles fizeram por nós. O abuso financeiro é a exploração imprópria e sem consentimento dos recursos dos idosos. Seja honesto e transparente ao lidar com o dinheiro dos mais velhos e fiscalize também a utilização destes recursos pelas instituições que o administram. Emily, tudo certo? Tudo certo, papai. Dessa vez eu pago. Prevenção. Violência, não. Realização Centro Júlio Dário. Mesmo com a crise financeira, as aplicações na caderneta de poupança bateram um recorde em 2020. Uma das explicações são os depósitos do auxílio emergencial que movimentou esse tipo de conta. Tem 20 anos que a Marli guarda um dinheirinho na poupança. Com muita disciplina, deu para fazer uma reserva. Eu tenho uma meta, eu chego a uma certa quantia, eu falo, não, essa aí tem que ficar, que essa é minha reserva, não vou mexer. Minha reserva está lá quietinha. A poupança é a aplicação financeira mais utilizada pelos brasileiros e ela surgiu antes mesmo de o país ser uma república. Foi em janeiro de 1861. Na época, Dom Pedro II assinou o decreto criando a Caixa Econômica Federal e a caderneta de poupança, uma iniciativa inédita que dava garantia do governo imperial de que o dinheiro seria devolvido com juros quando o dono quisesse. Na época, a anotação era feita em pequenos cadernos, por isso o nome caderneta. A aplicação aceitava depósitos feitos por pessoas escravizadas, o que ajudou algumas a juntarem dinheiro e comprarem suas cartas de alforria. O rendimento era de 6% ao ano. Ao longo dos anos, a regra da taxa de juros foi mudando. Em 1915, fica decretado que o governo é quem definirá as taxas. Neste mesmo ano, mulheres casadas foram autorizadas a abrirem suas cadernetas, mas se o marido se opusesse, o direito era negado.
Em março de 1990, um episódio dramático. Durante o governo Collor, acontece o confisco de poupanças. Muitos brasileiros perderam investimentos de uma vida. Passado o trauma, o brasileiro retoma a confiança na aplicação. Em 2020, um recorde, são 20 bilhões de reais na captação líquida, a maior da série histórica. É um reflexo da própria pandemia e do comportamento dos consumidores frente a essa incerteza tão alta com relação a emprego, com relação à própria saúde mesmo, né? As medidas que estão sendo tomadas ao longo desse período inteiro. Então, os consumidores, eles inicialmente passaram a ficar muito preocupados e aí restringiram muito o consumo deles de bens e serviços e aí passaram a poupar de forma preventiva. Mas será que a poupança é mesmo uma boa opção de investimento? Muitos especialistas em finanças afirmam que não. Isso porque o rendimento atualmente é muito baixo. Em 2020, a poupança rendeu 1,4% ao ano, menos que a taxa de juros, o que na prática significa perda do poder de compra do dinheiro investido. Aos poucos, outras opções despertam a atenção do brasileiro. Patrícia investiu muitos anos na poupança, mas agora prefere aplicações mais rentáveis. Pesquisando, eu descobri a renda fixa, que é o Tesouro Selic, que eu deixo lá para uma reserva de emergência. E também eu invisto no pré-fixado, onde eu só posso tirar o meu dinheiro naquela data e com isso o meu dinheiro vai rendendo lá bem mais do que na conta poupança, sem eu precisar trabalhar nele. E acompanhe agora a previsão do tempo para Araxá e região. A temperatura cai um pouco amanhã em Araxá. Tem previsão de chuva para qualquer hora do dia e os termômetros podem ficar entre 21 e 28 graus. Em Ibiá, a temperatura também cai, mas continua alta, alcançando máxima de 31 graus com 90% de chuva. Tapira amanhece quente também e os seus termômetros podem variar entre 19 e 28 graus com chuva a qualquer hora do dia. Santa Juliana registra mínima de 22 e máxima de 29. E os termômetros de Sacramento podem variar entre 21 e 30 graus para o dia de amanhã. A Caixa Econômica Federal ampliou para 6,5 bilhões o volume de crédito rural disponível para o primeiro semestre. O valor representa crescimento de 20% em relação ao ano agrícola anterior. Entre as modalidades contempladas nas linhas de crédito rural do banco estão o financiamento da Safra Verão 2021-2022, empréstimos para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, para o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural e para investimentos no campo. Segundo a Caixa, as principais culturas financiadas serão soja, milho, algodão, arroz, feijão, mandioca e café, bem como atividades pecuárias. Desde 2013, a Caixa atua na concessão de crédito rural e em 8 anos o banco emprestou 44 bilhões a 52 mil empreendimentos rurais. No próximo bloco, você confere o boletim oficial da Covid em Minas Gerais e o editorial Raio X com o Lavinho Drummond. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Nas próximas décadas, o mundo tem um grande desafio: dobrar a produção de alimentos para atender à crescente população, ao mesmo tempo em que atua em harmonia com o meio ambiente. Nós, da Mosaic Fertilizantes, entendemos e abraçamos esse desafio para aumentar a produtividade no campo, a disponibilidade de alimentos no mundo e melhorar a realidade das comunidades onde atuamos. Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa.
Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe, se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. O Evandro é uma pessoa que veio de uma história muito sofrida. Ele talvez não sabia que essa arte taekwondo ia levá-lo para países, levando o nome de Araxá e o nome do taekwondo de Araxá também para fora do Brasil. Além dele gostar demais disso, ele tenta, com os projetos dele, estar resgatando outras crianças também, que é um propósito dele mesmo. Ele desenvolveu essa sensibilidade, essa percepção de que todo mundo merece uma oportunidade. O Evandro não tem ideia de quantas crianças ele tirou, talvez, de uma situação perigosa. Quando você faz isso com emoção, quando você faz isso verdadeiramente, quando você gosta, você direciona e você muda também as pessoas. Violência física contra idosos é algo inaceitável. Pessoas de idade possuem o corpo mais frágil e delicado, por isso precisam de mais cuidados e carinho, além da nossa constante ajuda para coisas que são fáceis para os mais jovens. Mãe, cadê barato? Ali, meu filho. Prevenção. Violência não. Realização: Centro Júlio Dário. Essa semana, cerca de 300 adolescentes passaram por entrevistas com assistentes sociais e psicólogos da Prefeitura de Araxá no processo seletivo para a Casa do Pequeno Jardineiro. No total, foram 481 inscrições para concorrer a 75 vagas ofertadas para 2021. Uma triagem foi realizada com a seleção dos candidatos que atendiam os pré-requisitos para participar do programa. A divulgação do resultado do processo seletivo foi realizada hoje e as matrículas poderão ser feitas amanhã. A partir da próxima segunda, o Pequeno Jardineiro inicia as suas atividades de 2021. E confira agora dados oficiais da Covid-19 em Minas Gerais. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, mais de 10 mil novos casos de Covid-19 foram confirmados nas últimas 24 horas em Minas Gerais. Já são 756.971 casos confirmados, 680.058 recuperados, 61.414 em acompanhamento e 15.499 mortes em decorrência do coronavírus no estado. Fica agora com o editorial Raio X com Olavinho Drummond. A importância internacional do metal nióbio é incontestável. É possível encontrá-lo em praticamente tudo junto ao aço, fazendo-o assim mais nobre ainda. Verdade, verdade, verdade. É a nossa querida Araxá que guarda reservas enormes de centenas de milhões de toneladas, com capacidade de atender quase a totalidade da necessidade mundial. Vamos lá. A Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a CBMM, explora em alta tecnologia esse imenso patrimônio natural. Ato contínuo, por acordo firmado com o Estado de Minas Gerais, 25% desses dividendos operacionais são direcionados para a Codemig, empresa estatal que tem o mais absoluto comando de onde investir essa dinheirama toda. E quem manda na Codemig? O governo de Minas, ou seja, o senhor governador Romeu Zema Neto. E é aí que começa o X do raio-x. Vocês sabem quanto dessa fortuna, bilhões e milhões de reais,
retornam para Araxá? Pouquíssimo, minha gente. Praticamente nada. Esses recursos são espalhados por Minas Gerais afora e a nossa cidade fica com migalhas. Logo aqui, de onde sai tanta riqueza. Mas o grande diferencial dessa história é que agora nós temos um governador araxaense, nascido e criado aqui, que pode tranquilamente sanar esse quadro de injustiça. Senhor governador Romeu Zema Neto, por que não direcionar merecidamente, vale frisar, merecidamente, uma boa parte desses recursos para Araxá? Não é privilégio, não. É justiça. Senhor governador, por que não investir, por exemplo, 30% desses dividendos na nossa educação, na nossa saúde, na nossa segurança pública de Araxá? Governador Romeu Zema Neto, com todo respeito, pense nesse binômio: merecimento e justiça. O raio-x voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. O Jornal Sintonia fica por aqui. Para demais notícias, você pode acompanhar no nosso portal online, diariosintonia.com.br. E fique agora com Café Sintonia. Tenha uma boa noite e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Em que ano Araxá se tornou vila? A. 1898, B. 1889 ou letra C. 1831. A resposta certa é a opção C. 1831. Após o movimento efetuado pelos moradores, o julgado de Araxá foi elevado à vila em 13 de outubro de 1831, sob a condição de o povo edificar às próprias custas o fórum e a cadeia pública. Foram realizadas eleições para a formação da primeira Câmara Municipal. Os seus membros e agentes do Executivo iniciaram suas atividades após o ato de posse, que ocorreu em 7 de janeiro de 1833. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você.